Bem-vindos a mais um episódio do Direito à Justiça, um podcast da Renascença, em parceria com a Ordem dos Advogados, que este ano celebra 100 anos. Olhamos hoje para a reforma do Estado e nela da Justiça e dos serviços prestados aos cidadãos. Quem melhor que o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, é ele o nosso convidado. Doutorado em Direito, foi vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica, também da Católica Global School of Law, especialista em Direito Constitucional, Administrativo, Direito Internacional Público, Direito das Migrações, muito mais haveria para dizer. Eu sou a Liliana Monteiro, acompanha-me o bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. João Massano. Bem-vindo, Dr. Gonçalo obrigado, Matias. Um gosto enorme, muito obrigado. Ensinou Direito Constitucional durante anos e tem agora esta missão de reformar o Estado. Quando olhou para o Estado tal como ele estava, o que é que encontrou e o que é que nos pode dizer que talvez o tenha surpreendido mais? Muito bem, é uma pergunta desafiante. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer, até porque há algum discurso de desgraça que hoje por aí anda, é preciso dizer que Portugal melhorou muito nos últimos 50 anos. Em funções anteriores que exerci, pude olhar para essas comparações. Portugal melhorou muito em áreas como a saúde, a mortalidade infantil, o analfabetismo, mas há uma área em que terá, nos aspectos, melhorado, mas noutros regrediu ou piorou bastante, que é a área da burocracia. Nós hoje temos um Estado muito burocrático, e é um Estado muito burocrático. Eu costumo procurar uma explicação para estas camadas de burocracia que nós desenvolvemos. E a explicação para mim é muito simples. Assenta na desconfiança. Nós desconfiamos todos uns dos outros. Desconfiamos dos trabalhadores da administração pública, desconfiamos dos cidadãos, desconfiamos dos empresários e, portanto, criamos um sistema infernal de fiscalizações prévias, de aprovações prévias, de licenças que nos dificultam muito a vida, a nós cidadãos, aos empresários, aos investidores estrangeiros que querem vir para o nosso país. O Sr. Bastonário, certamente que como advogado observou isso. Eu próprio que já fui advogado, hoje não posso ser pelas funções que exerço, mas tenho muito orgulho e muita honra em ter sido advogado e espero voltar a ser um dia. E também como advogado pude testemunhar disso. O Sr. Bastonário certamente testemunhou isso. As dificuldades, os empresários apontam como principal custo de contexto a burocracia. Não é a fiscalidade, não é a justiça. Explica isto. Para um professor chegar aqui a este Ministério e ver o país do papel, como diziam os gado fedorento, o que é que achou disto tudo, sinceramente? Quando olhou para isto? Achei que era o desafio da minha vida e achei que tinha que pôr tudo o que sei ao serviço deste combate, desta guerra à burocracia, porque nós temos um país que tem todas as condições para ter sucesso, temos talento, temos pessoas qualificadas, temos um país que atrai investimento estrangeiro, que atrai estrangeiros que querem vir para Portugal, temos uma população que quer trabalhar e que quer desenvolver, e depois criamos este sistema. E, portanto, nós temos que começar a desmontar, nós temos que começar a combater. E isso faz-se aos poucos e faz-se começando por algum lado. Eu vou dar 2 exemplos ou 3 exemplos, se quiserem. 3 exemplos que temos neste momento em cima da mesa e que me parecem muito importantes. Um tem a ver com os licenciamentos. Para se obter um licenciamento em Portugal demora-se anos. Um empresário que quer construir uma fábrica, um cidadão que quer construir uma casa, demora anos a conseguir fazê-lo, com um conjunto de licenças que não acaba, com pareceres de entidades que não acabam, e falta sempre um parecer, e falta sempre um documento. E aí nós estamos a trabalhar intensamente para rever toda essa legislação, para garantir que encurtamos os prazos, que quando a administração não responde, há deferimento tácito e, portanto, há uma decisão positiva, que os pareceres são dados todos na mesma altura, que quando uma entidade não dá um parecer não pode voltar a dá-lo dali a 1 ou 2 anos e lembrar-se que afinal não deu, que os documentos são todos geridos com tecnologia que hoje nos pode ajudar muito a acelerar estes procedimentos. Acha que as câmaras municipais estão abertas a essa modernização? Muitíssimo. Eu já falei com a Associação Nacional de Municípios, tenho falado com várias câmaras municipais, estão muitíssimo abertas, porque repare, as câmaras municipais são as mais interessadas em atrair investimento.
em que os seus municípios lá residam. Há câmaras municipais no interior do país que estão hoje desertificadas, que precisam de atração de talento, que precisam de atração de investimento estrangeiro. Elas são as principais vítimas desta burocracia. Mas que se queixam também da falta de mãos para tantos despachos e tanto trabalho. Claro, porque se nós multiplicamos as exigências, as autorizações prévias, os papéis, é claro que não há mãos que cheguem, mas não há nas autarquias como não há no Estado. Não há mãos que cheguem para tudo isto. Como é que nós conseguimos fazer? Primeiro, simplificando. E aqui este mantra que eu tenho usado e que me parece muito importante. Primeiro simplificar e depois digitalizar. É fundamental. Primeiro nós temos que simplificar, porque se nós digitalizarmos aquilo que é complexo, só estamos a criar mais uma camada de burocracia. Portanto, nós primeiro temos que simplificar e nós temos procedimentos que foram criados há 30, há 40 anos. Já não vivemos nesse tempo. Já não precisamos dessa complexidade. Portanto, temos que simplificar esses procedimentos, torná-los muito mais simples. E como é que nós poderemos, e nós temos um problema, nós somos latinos. Na pandemia nós saiu uma lei e o que nós queríamos saber era como é que estávamos a volta à lei para não ter que a cumprir. E o que eu lhe queria perguntar no fundo é como é que nós garantimos a segurança de tudo o que é feito e como é que combatemos a corrupção, sabendo nós que são coisas que podem acontecer com esta simplificação. Muito bem, eu acho essa pergunta fundamental. Então deixe-me ir primeiro à corrupção. Aquilo que é o caldo para a corrupção é o procedimento lento, opaco, imprevisível. É aí que se cria a oportunidade para a corrupção. Porque se eu sei que um projeto está numa Câmara Municipal ou está numa agência do Estado e que está lá 3, 4, 5 anos, é justamente aí que se cria a oportunidade para a corrupção, para ver se o processo avança, se o processo acelera. Se os processos forem rápidos, transparentes e previsíveis, desaparece a oportunidade da corrupção, desaparece a razão de ser da corrupção. Portanto, na minha opinião, a melhor forma de combater a corrupção é através do combate à burocracia, é através de procedimentos claros, rápidos e transparentes, porque é aí que desaparece a oportunidade para a corrupção. Quanto à segurança dos dados e quanto à nossa proteção, sobre a qual todos estamos preocupados, eu também fui professor de Direito Constitucional, portanto é uma matéria que me diz muito, mas nós hoje, os problemas que a tecnologia cria também os resolve. A tecnologia dá-nos todas as condições para garantir os dados pessoais. Vou dar-lhe um exemplo. Um registro criminal que tem que ser entregue num serviço público. Tenho duas hipóteses. Ou vou buscar esse registro criminal, levo-o na mão, provavelmente nos transportes públicos, toda a gente olha para ele, chego ao serviço público onde eu tenho que o entregar, entrego-o em mão, perco o rastro a esse registro criminal, não sei por quantas mãos passou, quantas fotocópias foram tiradas. Portanto, se eu estou preocupado com os meus dados pessoais constantes desse registro criminal, e quem fala de um registro criminal fala, por exemplo, de um registro médico. Ora, se eu tiver tudo isso digitalizado e sei que só aquele funcionário é que pode aceder para aquele efeito, e tenho o rastreio digital de todas as pessoas que acederam ao documento, que viram o documento e por onde o documento passou, eu tenho uma garantia dos dados muito superior àquela que tinha quando os documentos circulavam em papel. E, portanto, quando nós criticamos a tecnologia, não percebemos que é a própria tecnologia que nos traz as soluções para as questões que ela suscita. A Estónia é hoje um país, parece-me um pouco estranho falar na Estónia, não é propriamente o país assim mais conhecido da União Europeia, mas a Estónia apostou na digitalização da sua administração pública. A Estónia tem hoje 100% dos seus serviços públicos digitais. E é um país da União Europeia que cumpre o RGPD e que cumpre todas as regras de privacidade. E, portanto, não é preciso inventar a roda. Há outros que já o fizeram, que estão a fazer com qualidade e que estão a inovar. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Portugal aprende com os outros, mas também ensina aos outros. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a lançar a carteira digital da empresa, que lançámos em janeiro, e que os outros países agora querem aprender connosco como é que podem fazer. A carteira digital da empresa significa, e o Sr. Bastonário percebe bem as vantagens disto, e estava lá, aliás, Sim, na apresentação pública no Porto, a carteira digital da empresa permite que um empresário tenha na sua app, no seu telemóvel, todos os documentos de que precisa para a sua empresa funcionar. Até ao verão vamos ter todos os documentos necessários para um concurso público,
para fundos europeus, para abrir uma conta bancária. Portanto, isto é uma facilidade enorme. Não é preciso estar a renovar uma certidão ou um registro criminal de X em X dias, porque no momento em que abre a app está lá a documentação toda disponível. E Portugal foi o primeiro país a fazê-lo. Portanto, nós aprendemos com os outros, mas também temos algo a ensinar aos outros. Sr. Ministro, há várias reestruturações, porque o Estado é muito lato, são várias as instituições que vai reformar ou por onde vai passar esta reforma. Desde logo os ministérios, mantém-se a meta de junho para essa reforma estar... Mantém-se a meta de junho. Nós já reformámos três casos muito claros: o caso da educação, o caso do trabalho e segurança social e o caso da energia, não ainda a parte do ambiente, mas a parte da energia. Posso dizer-lhe que reduzimos 35 entidades, que reduzimos 300 cargos intermédios, que devolvemos às escolas 257 professores, ou seja, atente bem, 257 professores que estavam em funções administrativas, que nós considerámos que não eram indispensáveis e que puderam voltar às escolas para dar aulas aos alunos que tanto precisam delas, que infelizmente sabemos que muitas vezes há escolas que não têm professores. Nós devolvemos 257 professores às escolas. Veja bem o que é fazer isto em todas as outras áreas. Veja bem o que é fazer, por exemplo, nas esquadras de polícia, onde nós podemos devolver às ruas polícias de proximidade. E, portanto, estamos a fazer este trabalho. E também há o cálculo financeiro, de ganho financeiro. Ou seja, obviamente há um cálculo financeiro, mas eu quero ser muito claro sobre isso. É uma questão muito importante também. Não, é uma questão muito importante, mas eu vou dizer-lhe, mais importante do que o ganho financeiro é o crescimento económico. Esta reforma do Estado é uma reforma para o crescimento económico, não é uma reforma dos cortes. Que isto fique muito claro. Esta não é a reforma dos cortes, esta é a reforma do crescimento. Nós, quando eu digo que cortámos 35 entidades ou cortámos 300 dirigentes, o objetivo não é a poupança em euros desse corte. Pergunta-me, há poupança? Com certeza. Então, se há menos 35 entidades e menos 300 dirigentes, é evidente que há poupança. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é tornar estas entidades muito mais eficientes para prestarem um muito melhor serviço ao cidadão, para que nós consigamos crescer economicamente, para que nós consigamos atrair investimento. E os cálculos da Comissão Europeia apontam para 10 mil milhões de euros de crescimento económico que nós podemos ter, que é muito superior a qualquer corte momentâneo que nós possamos ter. Portanto, eu esta mensagem gostava que fosse muito clara. Esta não é a reforma dos cortes, embora haja cortes, porque eles são necessários para a eficiência. Cortes e despedimentos. Não há despedimentos. Esta é a reforma do crescimento económico. E diga-me o seguinte, já agora, e uma vez que este é um podcast de direito à justiça, na justiça o que é que acha que é possível fazer e como é que o seu Ministério pode ajudar a justiça a adaptar-se ao regulamento sobre a inteligência artificial, por exemplo? Nós estamos a trabalhar muito proximamente com o Ministério da Justiça, eu reúno com muita frequência com a Sra. Ministra da Justiça e há vários aspectos em que podemos naturalmente colaborar e que são muito importantes. Um deles tem a ver com o funcionamento de várias entidades que integram o Ministério da Justiça, como é o caso do IRN, por exemplo, que tem uma ligação muito direta e muito próxima com os cidadãos e que nós podemos ajudar o Ministério da Justiça a tornar esta instituição mais ágil, com processos mais rápidos e, portanto, com uma muito melhor resposta ao cidadão e à empresa. Outro aspecto em que estamos a trabalhar em conjunto também é na justiça administrativa e fiscal, que é reconhecidamente uma justiça que tem tempos de decisão muito lentos, muito mais lentos, aliás, se compararmos, muito mais lentos se compararmos com outros países da União Europeia e mesmo em Portugal, se compararmos com a justiça civil, que tem tempos de decisão mais rápido, e, portanto, nós estamos a trabalhar aí também procurando agilizar a justiça administrativa e tributária, criando mecanismos para que não haja tanta acumulação de processos. Eu vou dar um exemplo que tem, aliás, a ver com uma outra área que estamos a mexer, que é a área do Tribunal de Contas. Repare bem, um dirigente público hoje é praticamente obrigado a recorrer de uma decisão que tenha condenado o Estado e que dê razão a um particular, porque esse dirigente sente-se desconfortável se não recorrer dessa decisão porque acha que pode ser responsabilizado por isso. Ora, e justamente depois por isso é que os tribunais centrais administrativos acabam por estar bloqueados, cheios de processos e de recursos, muitos desses recursos inúteis, porque toda a gente está de acordo, Estado, particular e tribunal,
que o particular tinha razão naquele processo. Ora, porquê é que nós havemos de forçar, havemos de criar um incentivo negativo ao recurso em relação àquele dirigente? O que nós temos de fazer é o contrário. Nós temos que criar um conforto para que o dirigente, que é uma pessoa altamente treinada, que tem qualificações, que exerce um cargo de responsabilidade, possa fazer uma avaliação do interesse público e dizer: este particular ou esta empresa tem razão, eu não tenho que recorrer. Como, aliás, no sistema da justiça civil se faz tantas vezes e há transações e as pessoas chegam a acordos e há recursos que não se fazem. Ora, isso na justiça administrativa é praticamente impossível porque não há um incentivo, não há um conforto que seja dado aos dirigentes nesse sentido. E, portanto, não nos podemos depois queixar que a justiça está entupida quando praticamente obrigamos as pessoas a irem à justiça. E em relação à AIMA, que é um tema que nos preocupa a nós advogados e que preocupa a sociedade em geral, como é que pensa resolver, se é que vai ser uma tarefa do Ministério da Reforma, a quantidade enorme de processos relacionados com a AIMA que estão neste momento por decidir? A AIMA é um tema que está com o meu colega, e muito bem entregue ao meu colega, o Sr. Ministro da Presidência, que tem feito um trabalho extraordinário, porque, repare, a estrutura de missão da AIMA, que agora encerrou funções, conseguiu recuperar mais de 500 mil processos em cerca de um ano. É notável o trabalho de recuperação de processos que foi feito na AIMA. Naturalmente que nós estamos disponíveis para colaborar em matérias como, aliás, há bocado referiu e eu acabei depois por não responder, como em matérias que têm a ver, por exemplo, com a inteligência artificial, que referiu em relação à justiça, mas o mesmo se pode dizer em relação à AIMA e a outros departamentos do Estado e a outras entidades públicas. Nós nomeámos, como é sabido, o CTO do Estado, portanto, o diretor de tecnologia do Estado, uma pessoa que tem um poder transversal em todos os departamentos do Estado para garantir uma harmonização tecnológica. Estamos, aliás, a criar agora instrumentos para que todas as entidades públicas, em especial aquelas com maior componente tecnológica, possam conversar entre si, terem um fórum para decidirem entre si estes projetos, onde a AIMA também estará obviamente representada, e garantir que o CTO do Estado consegue fazer chegar às várias entidades públicas e aos vários departamentos do Estado esta reforma tecnológica. Eu ia agora usar a expressão revolução tecnológica, talvez seja um bocadinho excessivo, mas esta reforma tecnológica... E a solução passará mais por essa tecnologia do que por reforço humano? Repare, as duas coisas. Por isso é que eu há bocadinho usei aquela expressão. Primeiro simplificar, depois digitalizar. Nós temos primeiro que simplificar os processos e depois digitalizá-los. Agora, repare, a digitalização vai substituir muitas pessoas? Claro que sim. Claro que hoje pessoas que estão dedicadas a instruir processos e a carregar papel de um lado para o outro, esse trabalho vai ser desnecessário. Mas como nós não temos um programa de despedimento porque achamos que é desnecessário, porque nós hoje não temos funcionários públicos a mais, nós temos na média da OCDE e vamos ter muitas saídas por reforma nos próximos anos, o que nós temos é que valorizar as pessoas e passá-las de funções de menor valor acrescentado para funções de maior valor acrescentado. E essa reforma também passa por melhores condições e atrair mais pessoas para essa renovação dos funcionários públicos? Naturalmente, há uma preocupação de atração de talento para a administração pública. A senhora Secretária de Estado da Administração Pública está neste momento a trabalhar em mecanismos jurídicos de valorização das pessoas, de valorização das carreiras, de valorização do mérito e, portanto, tudo isso está naturalmente a ser pensado. E no caso dos tribunais, falava há pouco do administrativo e não só, também mais juízes, mais funcionários, que é o problema mais do que evidente em muitos deles. Na minha área governativa, nós estamos a prestar uma ajuda mais no campo da reforma processual, mas a senhora Ministra da Justiça está muito empenhada nesse trabalho de maiores recursos, em particular para os tribunais administrativos e fiscais. Perguntava-lhe ainda sobre os tribunais que falava há pouco. Muito se tem falado de digitalização, algumas coisas têm sido feitas, mas é comum, e quem anda, e o Sr. Bastonário também sabe, quem anda todos os dias nos tribunais, é comum não se conseguir fazer uma videoconferência, uma chamada, porque falha, porque vai abaixo, porque a rede não é suficiente, porque o Webex não está a funcionar. O que é que aqui vai mudar ou não? Repare, justamente para isso, estas coisas não são só mudanças de nomes e de logos. Isto tem algo de muito substancial por trás. Quando nós substituímos a antiga Agência para a Modernização Administrativa pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado e nomeámos CTO do Estado, uma pessoa
de reconhecida competência nacional e internacional, que foi por todos elogiada, é exatamente por isso. É porque nós queremos garantir que todos os departamentos do Estado, incluindo os tribunais, naturalmente com salvaguarda pela sua soberania e pela sua independência, não está isso em causa, mas queremos garantir que o Estado português está apetrechado com as melhores condições tecnológicas e, repare, muitas vezes isso até tem a ver com a nossa capacidade negocial com quem nos presta serviços tecnológicos. É muito diferente nós negociarmos com uma grande tecnológica em representação de todo o Estado e procurando uma solução para todo o Estado, ou estarmos a procurar soluções que são casuísticas para este departamento, para aquele departamento. Ora, isso enfraquece a nossa posição negocial. Eu devo dizer que vim, aliás, da Índia anteontem, estive uma semana numa grande cimeira sobre inteligência artificial em Nova Delhi, com a presença de 20 chefes de Estado e de Governo. Estava o Presidente Macron, o Primeiro-Ministro Modi, o Presidente Lula do Brasil. Uma discussão muito importante sobre inteligência artificial, mas onde também estavam grandes empresas tecnológicas. E pude, em várias conversas com essas empresas tecnológicas, perceber as enormes vantagens e potencialidades que o Estado, já não estou a falar das nossas empresas, aí também certamente, já não estou a falar do investimento estrangeiro que pode vir daí, mas aquilo que o Estado pode beneficiar de uma utilização ética, correta e responsável da tecnologia. Nós podemos melhorar muito as nossas condições e, sobretudo, cumprir aquilo que é talvez o maior desígnio que eu tenho, que é um novo paradigma de serviço público, que é pôr as pessoas e as empresas no centro da ação do Estado. E acha possível termos um Amália para a Justiça? O Amália está a funcionar bem, é um Large Language Model português, que está a funcionar bem, que tem muitas vantagens na educação, desde logo, porque é um ambiente controlado. Nós, e por vezes há críticas sobre isso, que eu devo dizer que não compreendo, eu não aceito que um jovem, que uma criança, que um jovem saia da escola em Portugal e que não saiba o que é inteligência artificial, que não saiba como lidar com a inteligência artificial. Não se trata, obviamente, de substituir os professores, não se trata, obviamente, de sermos menos exigentes em relação à criatividade ou à capacidade de investigação dos nossos jovens, mas é hoje um instrumento que eles não podem desconhecer. Um jovem português estará em desvantagem relativamente a qualquer outro no mundo se não tiver esse conhecimento. Ora, o Amália permite-nos testar e educar os nossos jovens num ambiente controlado, porque o Amália não vai alucinar, nem vai ter informações que são perigosas e que hoje circulam noutras plataformas de inteligência artificial. Pois se o Amália pode ser usado na justiça, naturalmente temos de trabalhar sobre isso. Ele hoje está muito orientado para a educação, mas é evidentemente uma plataforma que temos ao nosso dispor, que está a funcionar e que pode ter as funcionalidades que nós lhe quisermos dar. Perguntava-lhe, e continuando na justiça, quais são as metas para esta área? Ou seja, quando é que seria para o Governo desejável termos a tal parte informática, a digitalização operacional já em todos os tribunais? Para a reforma orgânica do Ministério da Justiça, o chamado N2, que é a reforma das várias entidades, e o essencial da reforma tecnológica vão estar prontos até final deste ano. Numa primeira fase até ao verão. Prontos e operacionais ou prontos para ir para o terreno? Lançados no terreno. Repare, veja uma coisa, nós tivemos uma resposta, nós tivemos hoje, infelizmente, uma calamidade grande em Portugal nas últimas semanas. Nós tivemos uma capacidade de resposta notável. Em poucos dias, nós tínhamos ajuda no terreno. No nosso caso, no caso do nosso Ministério, tínhamos 276 espaços do cidadão a ajudar as pessoas. Tínhamos 15 carrinhas a ir às zonas mais afetadas que nem sequer tinham internet nem energia e levávamos nessas carrinhas internet e energia para as pessoas. Nós aprovámos aquilo que eu chamei uma bazuca de simplificação, onde hoje dispensamos vistos prévios do Tribunal de Contas, dispensamos licenciamento na reconstrução, onde dispensamos uma série de autorizações prévias que eram necessárias, onde facilitámos muito a contratação pública com ajustes diretos sem limite de valor e, portanto, nós conseguimos uma resposta rapidíssima numa situação de grande dificuldade. Acho que nos podem dar o benefício da dúvida de acreditar que se o fizermos assim, também vamos conseguir fazer em relação a uma escala maior, naturalmente, mas é o ritmo que introduzimos aqui, os princípios que introduzimos aqui. Mas deixe-me só dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante.
A nossa resposta à calamidade só foi possível em tão curto espaço de tempo porque havia muito trabalho feito, porque havia uma agência que tinha sido reformada, porque havia um CTO que tinha sido nomeado, porque havia trabalho feito no Código dos Contratos Públicos, na lei do Tribunal de Contas, que nos permitiu partir desses princípios e dessa reflexão toda que já estava feita e aplicá-la na prática, neste caso em situação de emergência, mas que vai depois ser alargada, em termos um pouco diferentes, naturalmente, mas vai depois ser alargada ao resto do nosso ordenamento jurídico. No fundo, a tempestade e a calamidade acabou por ser um teste no terreno àquelas reformas que o Sr. Ministro queria para a questão dos vistos prévios do Tribunal de Contas, que é uma questão que eu lhe queria colocar e que tem a ver com aquilo que também já falámos, que é, no fundo, como é que nós vamos fazer toda esta simplificação que está a ser testada no terreno e que, de facto, tem sido eficaz. Temos agora a questão da A1, que foi de uma forma extraordinariamente rápida concluída a reparação, etc. O que eu lhe coloco aqui é como é que vamos ter o Tribunal de Contas no meio disto tudo, deixando de haver visto prévio, como é que nós vamos conseguir controlar os custos, os gastos e a vontade de despesista que os autarcas podem vir a ter, até na sequência agora desta tempestade, e quais é que são as ilações que, se é que já as consegue retirar, desta calamidade e do teste no terreno de tudo o que tinha pensado. Isso é verdade. Claro que ninguém desejou esta calamidade, ela trouxe muito sofrimento a muitas pessoas e a muitas famílias, mas acaba por ser um acelerador e também um teste para estas reformas que estamos a fazer, e realmente nós só conseguimos, como eu dizia há pouco, nós só conseguimos responder com esta celeridade porque tínhamos esse pensamento todo já feito. Repara uma coisa, Sr. Bastonário, para nós a simplificação não significa menor controle, não significa desresponsabilização, não significa corrupção. Como é que vê o Tribunal de Contas? Como eu tinha dito há pouco. Repara, o Tribunal de Contas, o visto prévio, é uma singularidade portuguesa. Só há visto prévio em 3 países europeus. Na Bélgica, em Itália e na Grécia. Em nenhum outro país há visto prévio. E nestes 3, nenhum visto prévio tem a configuração que o nosso tem. Só existe para valores muito elevados ou para contratos muito específicos, como as áreas da defesa ou da segurança. Portanto, nenhum país, não há paralelo. Não há paralelo a Portugal. E os outros países não são conhecidos por ter mais corrupção. A Alemanha não é conhecida por ter mais corrupção que Portugal, apesar de não ter visto prévio e apesar de ter limiares de contratação pública que estão encostados aos limiares máximos das diretivas europeias. Mas tem, Portanto, Sr. Ministro, outras unidades de controlo com meios e apetrechadas em várias entidades públicas e é precisamente isso que é uma coisa que nós... Mas é precisamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos substituir o controle prévio pelo controle a posteriori. Nós vamos reforçar... E qual é que é a mais-valia? Ou seja, havendo um tribunal com meios, não pensou, e estava há pouco a falar dos limiares, não pensou mexer no limiar desse visto antes de acabar de todo com ele? Não fazia sentido? Para já eu não disse que ia acabar inteiramente com ele. Nós estamos a trabalhar essa solução. Até ao verão. Até ao verão. Estamos a trabalhar justamente nos limiares. Portanto, poderá não acabar de todo. Estamos a ponderar esta solução neste momento. O compromisso é de o reduzir significativamente até à sua eliminação. Mas, como lhe digo, eu não percebo, nem sequer compreendo o enfoque que se dá ao visto prévio quando ele não existe na Europa. Não existe. Existem 3 países em situações completamente distintas. E repare, o Tribunal de Contas não vai desaparecer. Nós vamos substituir o controle prévio pelo controle a posteriori. Não há menor controle com isto. Que mais-valia é que traz, tendo em conta que até a Presidente do Tribunal já explicou, os gestores ficavam mais confortáveis precisamente quando sabiam previamente que tudo ia correr bem a partir dali e que as peças estavam todas no sítio. E acha que isso é a maneira de funcionar? Isso não é uma mais-valia para corrigir erros futuros? Acha que é uma maneira de funcionar? Nós termos gestores públicos qualificados, que estão nomeados para decidir e que não decidem porque estão à espera que um tribunal valide a sua decisão. Acha que isso é próprio? Acha que é próprio que um tribunal valide ou verifique se de facto há condições positivas e negativas para continuar? Desculpe, deixe-me dizer-lhe que um tribunal vá verificar se um hospital tem condições sísmicas? Que um tribunal vá verificar a localização de um matadouro? Isto é a função de um tribunal? Não é. Se fizer parte do contrato, não é? E do investimento que esteja em causa. Mas não é ao Tribunal de Contas que compete essa fiscalização. Agora, uma coisa lhe digo. É evidente que o Tribunal de Contas tem que ter todas as competências e toda a capacidade para verificar
a legalidade financeira do contrato que foi celebrado. E isso tem que ser feito a posteriori, porque isso é que é a lógica da confiança. Nós confiamos nas pessoas, nós confiamos nos empresários, nós confiamos nos trabalhadores da administração pública. Se violarem a lei, serão punidos, e para isso lá está o tribunal. Um tribunal serve para fiscalizar a legalidade dos atos, não serve para se substituir à decisão política e administrativa. Disso pode ter a certeza. E a verificação de contas, mesmo olhando para contas puras e duras, não fazem sentido antes. Não, ou seja, fazem sentido a posteriori. Fazem sentido a posteriori. Prevê um gasto X e Y de acordo com determinado caderno de encargos e determinada orientação daquele projeto, que é verificado logo na altura se há ou não alguma inconformidade. E passa a ser verificado depois, porque nós temos que confiar que quem toma aquela decisão é a pessoa capacitada, como fazem os alemães, como fazem os espanhóis, como fazem os franceses, como fazem os finlandeses. Quer que eu continue a lista? Não, mas e a tal fiscalização que me dizia que iria ser criada mais dentro das entidades, que é, de resto, aquilo que acontece... Justamente, é isso que vamos fazer. Deixe-me só questionar o seguinte. Quando falam em verificação a posteriori, qual é a sua visão? Porque é importante para um advogado também e para todos em geral. Como é que nós fazemos essa verificação? Como é que está a pensar implementá-la? Essa fiscalização é feita através de mecanismos de controle interno e externo. Vamos ver. Por um lado, a administração pública vai ser dotada de órgãos internos de fiscalização, que já hoje temos a IGF e outros órgãos que podem fazer essa fiscalização. Mas reparem, eu quero deixar muito claro, porque parece desde a nossa conversa que eu estou a dizer que o Tribunal de Contas vai acabar. O Tribunal de Contas não vai acabar. Mais do que o visto prévio. Não vai acabar e até vai reforçar as suas competências de fiscalização concomitante e a posteriori. E isso é o que se passa em todos os países onde existe Tribunal de Contas sem visto prévio. Portanto, o Tribunal de Contas faz o seu papel, mas o Tribunal de Contas verifica a legalidade dos atos praticados, não dos atos a praticar, porque isso é uma entropia, é uma substituição em relação às funções que são próprias de quem está a administrar. Eu creio que, relativamente ao visto prévio, já estamos. Agora, o que me preocupa, e enquanto bastonário, é o equilíbrio que nós vamos conseguir em matéria de contratação pública, que é sempre uma matéria muito delicada e que o Sr. Ministro já aqui explicou. Quando revê a contratação pública na sua visão, que no fundo é o que está em causa, como é que vê essa contratação pública? Porque no fundo o que vai ter que acontecer, vai ter que haver um equilíbrio entre o papel do Tribunal de Contas, obviamente, com o modelo de contratação pública que vamos passar a ter. Ou seja, para mim, advogado, é muito importante, como disse há pouco, eu saber quem é que na Câmara está a parar o processo. E como é que nós vamos ter esse acesso? Vai ser exclusivamente através de canais digitais? Como é que vê o processo? Nós vamos simplificar muito a contratação pública. Vamos, por um lado, aumentar os limiares. Os limiares da contratação pública em Portugal são dos mais baixos da União Europeia. Não foram atualizados depois do Covid, não foram atualizados depois da guerra, depois da crise inflacionária. Portanto, nós vamos atualizar os limiares, nós vamos simplificar os procedimentos. Só para lhe dar uma ideia, Sr. Bastonário, nós vamos retirar exigência de entrega de 3 milhões de documentos. 3 milhões de documentos que hoje, todos os anos, são entregues desnecessariamente em processo de contratação pública, vão deixar de ser entregues. Muitos deles porque já estão na posse da administração pública, outros porque são simplesmente redundantes. Vai conseguir acabar com aquela exigência de eu ter que entregar a uma entidade pública e pedir a outra para entregar? Isso chama-se princípio só uma vez, que está na lei há 11 anos, que nunca foi cumprido e que agora está finalmente a ser cumprido. Acha que vai conseguir? Não tenho a mais pequena dúvida. Aliás, isso já está a ser cumprido no PTRR, agora na entrega dos apoios. Neste momento já ninguém está a pedir, por exemplo, cadernetas perdiais, já ninguém está a pedir certidões de não dívida à Segurança Social ou ao Fisco. Nós tirámos isso tudo dos formulários porque temos a IAP, que é a Plataforma de Interoperabilidade do Estado, a funcionar. Portanto, isso vai mesmo acontecer. Já é possível ter algumas lições desta calamidade em matéria de simplificação? Em discurso direto, eu estive no terreno e olhei para os formulários e percebi que os formulários estavam a pedir informação que não era necessária e nós revimos os formulários, alterámos os formulários. Hoje, naqueles apoios mais simples, dos 5 e 10 mil euros, basta entregar uma fotografia do dano, o comprovativo do NIB e o comprovativo do seguro. Não é preciso entregar mais nada que o Estado já tenha em seu poder. E como é que depois funciona a fiscalização? Porque muitos têm ouvido de muitos aproveitamentos também em matéria dos mais diferentes apoios que têm chegado ao terreno ou que vão começar a ser pedidos precisamente de danos ou alegados danos.
também aqui, que fiscalização, não vou dizer prévia, não, temos mas lá está. aqui no Mas terreno, repara, podemos aí ter, como é que os se controla? recursos que nós temos à nossa disposição e os próprios recursos humanos que estão ao nosso dispor são usados muito mais para a fiscalização do que para a fase inicial. Em vez de estarem a recolher as certidões do registro predial e as certidões de não dívida e a pegar naquele papel todo e a organizá-lo, quando ele já está todo digital, todo disponível, todo interoperável no Estado, essas pessoas são muito mais úteis a fiscalizar. A ir verificar se aquela obra já está ou não está a ser feita, se aquela fotografia correspondia ou não correspondia à localização que estava indicada. É isso que está a ser feito. É isso que está a ser feito já neste momento, exatamente. A simplificação que nós introduzimos no momento de pedida destes documentos está a ser usada, os recursos disponíveis estão a ser usados para a fiscalização e não para a fase prévia. E quem é que faz isso? Isso está a ser feito pelas CCDR, está a ser feito pelas câmaras municipais e está a ser feito pelos departamentos do Estado, que têm uma intervenção direta nesta matéria. Já agora, muito se tem falado de uma temática, por acaso não estava aqui, mas que eu gostava de saber a sua opinião, que é, nós tínhamos os governadores civis, os distritos, muito se tem falado em que estas calamidades seriam melhor combatidas se nós tivéssemos governos civis ou entidades administrativamente mais próximas do cidadão. Isto faz-lhe sentido ou não? Não, repare, nós temos uma entidade que está neste momento a responder e que está justamente a centralizar este processo, que são as CCDRs. As CCDRs estão... Mas acha que tem as competências necessárias para isso? Nós temos reforçado as competências das CCDRs em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de cultura, temos vindo a fazê-lo e, portanto, as CCDRs são hoje um instrumento muito útil e de proximidade às populações que está a desempenhar este papel e que, naturalmente, tem que estar em permanente articulação com o Governo, isso é muito importante. Eu tive essa experiência agora durante justamente a situação de calamidade e correu muito bem. Nós tínhamos que articular com as CCDRs toda esta informação, a informação que era pedida, falávamos diariamente, a hora com as CCDR e conseguimos articular isso e foi muito importante ter essa resposta mais local, porque no fundo havia uma proximidade grande em relação aos cidadãos e às situações que mereciam e que precisavam de ajuda e, portanto, essa articulação entre Governo, CCDR e câmaras municipais correu muitíssimo bem. Eu tive a ocasião de me reunir, de conversar com a CCDR com frequência, de me reunir com vários presidentes de Câmara para resolver questões tão simples como o formulário que estava a ser usado para pedir os elementos para as pessoas e para resolver os apoios. E isso correu muitíssimo bem, mas mais uma vez vos digo, só correu bem porque nós já tínhamos todo esse trabalho feito e porque tínhamos toda essa preparação feita. Há uma decalagem, como está a revelar, entre ainda a reforma e aquilo que existe no terreno e é esse o processo que se vai fazer. Que mensagem é que pode ficar para os funcionários públicos e para quem tem ainda poucos meios e vai ter que se habituar a essa tecnologia, a essa nova forma de trabalhar? Esse é um processo que não se faz do dia para a noite. É verdade, olha, ainda agora vim de um encontro com vários dirigentes da administração pública, senti uma enorme adesão, até entusiasmo por parte de todos eles em relação a esta reforma. Esta é uma reforma que tem um pilar fundamental, que é o pilar das pessoas. Esta reforma não se faz contra as pessoas, faz com as pessoas. Isso implica naturalmente envolver os trabalhadores da administração pública e os seus sindicatos, com quem tenho falado e que estão muito motivados para a reforma. Repara, implica a valorização das pessoas. Claro, por exemplo, nós lançámos o Pacto para as Competências Digitais, com investimento de cerca de 80 milhões de euros, para valorizar também os funcionários da administração pública, garantindo que eles acompanham o investimento tecnológico que estamos a fazer, porque de nada serve estar a investir em tecnologia se depois isso for perdido e não se conseguir, não tivermos pessoas para acompanhar essa literacia digital e essa capacidade tecnológica. E, portanto, estamos, obviamente, a apostar nas pessoas, na administração pública, nos seus dirigentes, nos seus funcionários e também nas pessoas em geral, no público em geral. Eu, aproveitando o que está a dizer, levanta-me duas questões que naturalmente são do conhecimento do Sr. Ministro. A primeira é, e falo dos tribunais, que são aqueles que eu conheço melhor, as dificuldades que existem, porque neste momento o edificado está com problemas. Como é que nós vamos conseguir ter estas pessoas motivadas quando o edificado não está em condições? Por exemplo, há um edifício que é o Tribunal de Loures, tem pouco mais de 20 anos, salvo erro, e tem condições terríveis neste momento, infiltrações, etc. Como é que nós vamos coordenar isto? E depois temos o outro problema que a Justiça tem sentido, que é a dificuldade de recrutar pessoas para Lisboa,
a zona de Lisboa, por causa do custo da habitação, margem sul, ou seja, a partir de Lisboa para baixo, ninguém quer vir. Como é que nós vamos conseguir combater isto e em que papel qual é o papel da reforma do Estado nisto tudo, que eu acho que pode ter um papel muito importante aqui? Sem dúvida, mas repare, nós temos essencialmente que resolver os problemas das pessoas. Eu costumo dizer que não vim, e com muita generosidade, apresentar o meu currículo no início e a minha dimensão académica. Eu não vim para aqui teorizar sobre a reforma do Estado. Eu não vim para aqui repensar o Estado. Eu vim para aqui resolver os problemas das pessoas. O que nós queremos é resolver os problemas das pessoas. Portanto, quando perguntam o que é a reforma do Estado, a reforma do Estado é aquilo que for necessário para resolver os problemas das pessoas, para resolver essas dificuldades de quem não encontra habitação, de quem não encontra transportes, de quem tem que tirar dias de férias para tratar de burocracia numa loja do cidadão, de quem quer fazer uma empresa e perde, ou quer ser empreendedor e perde horas e horas para conseguir criar a empresa, registar a empresa e depois todas as obrigações administrativas que tem em cima disso. São esses problemas que nós queremos resolver. Porque se nós resolvermos esses problemas, por um lado, as pessoas estarão muito mais satisfeitas e viverão muito mais felizes no nosso país. E, para além disso, nós estaremos a contribuir para o principal objetivo deste governo, que é o crescimento económico. E volto a esse ponto. O nosso objetivo é pôr Portugal a crescer. Portugal já está a crescer, obviamente agora tem as dificuldades próprias de uma situação de calamidade que teve que enfrentar e tem que merecer a solidariedade de todo o país, mas nós só podemos distribuir a riqueza quando a criamos. Portanto, temos que pôr Portugal a crescer para termos riqueza, para distribuir, para ajudar quem mais precisa. Hoje, aqueles que estão a sofrer esta calamidade, amanhã podem ser outros concidadãos nossos que precisam da nossa ajuda, mas nós, para isso, temos de ter crescimento económico. E para ter crescimento económico, temos de eliminar a burocracia e temos que ajudar ao crescimento económico do país. E é preciso olhar para quem vai usar todos os serviços, neste caso o cidadão. Há pouco falávamos sobre a formação dos funcionários. Como é que se vai olhar nesta reforma? Que papel é que vai ter a reforma junto do cidadão, que hoje muitas vezes encontra serviços ou de portas fechadas ou com agendamentos ad eterno de muitos meses? Como é que se vai formar também e ajudar este cidadão a conseguir Liliana, lidar nós já estamos a mudar isso, se pensar bem, nós já estamos a mudar isso. Olha, criámos a loja... Sabemos como é que é o domínio digital de grande parte da população também mas eu vou-lhe portuguesa. responder. Nós criámos a loja do cidadão virtual. Ela começa com 150 serviços, hoje já tem 183 serviços. Os 3 serviços mais procurados nas lojas de cidadão físicas são todos oferecidos digitalmente. Portanto, nós temos condições para tirar muitas pessoas das lojas. A renovação do cartão do cidadão, a renovação da carta de condução e a entrega do cartão do cidadão. Portanto, e esta já pode ser feita também através de via postal. Portanto, nós conseguimos tirar muitas pessoas das lojas. Desculpe, falta-me uma, que é a ativação da chave móvel digital. Nós conseguimos tirar muitas pessoas das lojas físicas através da melhoria da oferta dos serviços digitais. Depois, é evidente que há pessoas que vão sempre precisar da loja física, porque têm mais dificuldades, porque têm menor literacia. E aí nós temos que melhorar. Mas repare, ao tirar pessoas das lojas que podem não ir à loja, eu estou a melhorar o serviço que estou a prestar na loja. Dou-lhe um exemplo muito claro que todos assistimos. O que a banca fez. A banca digitalizou-se, hoje praticamente ninguém vai a uma dependência bancária, só vai a uma dependência bancária quem tem absoluta necessidade de ir e é normalmente muito bem atendido porque há muito menos pessoas nessa dependência bancária. Não é preciso inventar a roda, isso já foi feito. Estamos a fazer isso também nas lojas do cidadão. E aí estava a referir a algo que é muito importante. Nós hoje, nas 12 lojas do cidadão com maior pressão, que são as urbanas, nós hoje alargamos os horários, temos uma obrigatoriedade de cumprimento do horário de todos os serviços que estão lá presentes e obrigação de atendimento presencial. Não é obrigatória a marcação. Aqueles serviços são obrigados a atender as pessoas que vão procurá-los nas lojas. Isto é uma mudança muito importante que está em vigor desde dia 1 de fevereiro, Liliana. Portanto, eu tenho andado nas lojas, isto está a resultar. Nós estamos a conseguir tirar pessoas das lojas e estamos a conseguir atender melhor as pessoas nas lojas que as procuram. Portanto, este é um trabalho que todos temos que fazer, que já agora também temos que o comunicar, as pessoas têm que saber disto, têm que saber que estas alterações estão a ser feitas e que têm estas possibilidades já hoje ao seu dispor. Já nesta nossa reta final, olha, há pouco falámos em passagem do IRN, temos nova presidente, o que é que aí vem?
de reforma também aqui, Isso, tendo em conta que muito tem que falar com a Sra. Ministra da Justiça, que é quem tem a tutela do muito IRN. se queixa aqui, naturalmente, da digitalização dos computadores, eu estou, como do sabe, sistema em baixo, que é a palavra que mais se ouve nestes serviços. Como sabe a Sra. Ministra da Justiça, e digo aqui publicamente, estou inteiramente ao dispor da Sra. Ministra para ajudar no que puder na Justiça, quer no IRN, mas também quer nos aqui há tribunais. reforma, ou não? Naturalmente, obviamente, o IRN, isso é público, está num processo de reforma, mas sobre isso mas falará. De transformação mais digital, ou que reforma sobre é que pode vir isso aí? deixarei para a minha colega, a Sra. Ministra da Justiça. Diga-me o seguinte, Sr. Ministro, aqui quando nós olhamos para isto tudo, há uma coisa que me preocupa, é a parte da migração, que também foi uma das suas preocupações enquanto professor. Como é que a reforma do Estado deve ser feita para que situações como aquelas que se passam ainda na AIMA, não quero que entre no campo do Ministro da Presidência, nada disso, mas como é que vê a questão do apetrecho tecnológico da AIMA para que possa dar respostas em tempo? Nossa, a questão da AIMA é igual a qualquer outro serviço público. Nós queremos introduzir um novo paradigma de serviço público em que as pessoas são atendidas a tempo e horas, em que têm alguém com quem falar. Repare, hoje o atendimento omnicanal é muito importante. A possibilidade de alguém ser atendido fisicamente, mas também ter um telefone para onde ligar, mas ter um site... Com linhas gratuitas? Com certeza, com linhas gratuitas. Porque havia muitos serviços do Estado em que, de facto, se cobrava. Mas isso é um princípio também de ser gratuito para as pessoas. Isso agora é uma preocupação. Isso é uma preocupação, naturalmente. A gratuitidade é uma preocupação, mas isso agora depende de caso a caso. Por exemplo, sobre a carteira digital, perguntavam isso. A carteira digital, neste momento, é gratuita. Todos os serviços que lá estão são gratuitos. Mas se nós apresentarmos serviços de alto valor acrescentado para as empresas, eles têm que ser pagos. Tudo na vida. Liliana, isto não há almoços grátis. Aquilo que é básico para os nossos cidadãos é, obviamente, que tem que ser gratuito para os nossos cidadãos. Mas quando nós oferecemos serviços públicos de maior valor acrescentado, esses serviços públicos têm custos associados e as pessoas podem ter que os pagar, ou pelo menos pagar uma parte deles. Ou pelo menos, Liliana, perceber, mesmo que sejam gratuitos, perceber que aquilo tem um custo associado. Porque é muito importante que as pessoas valorizem aquilo que hoje já têm à sua disposição. Portugal é o terceiro país da OCDE com o melhor governo digital. Sabia disso? Saiu esta semana essa estatística. Portugal é o terceiro país da OCDE com o melhor governo digital. E nós estamos sempre a queixar. Quer dizer, estamos atrás de quem, já agora, por curiosidade? Quem é que é o primeiro e o segundo? É a Dinamarca e a Noruega, salvo erro. Não, estamos à frente da Estónia, o que é uma... Porque era o que eu lhe ia perguntar, se tínhamos conseguido ultrapassar a Estónia. Estamos à frente da Estónia. Portanto, nós saltámos de 11º para 3º governo, com o melhor governo digital. Mas nós não estamos satisfeitos, até porque andamos ali a ver alguns índices em que não estamos tão bem qualificados. E, portanto, estamos a trabalhar para ainda subir posições nesse índice. E, portanto, há aqui aspectos muito positivos que nós temos que valorizar, que nós temos que comunicar. A gratuitidade, para voltar a esse tema, não está aqui em causa. Nós, obviamente, queremos que os serviços públicos sejam gratuitos. Naqueles casos em que haja um maior valor acrescentado, pode haver necessidade de pagamento. É vida assim. Sr. Ministro, só para terminar, e voltamos à inteligência artificial, temos mais uma vez a tensão, que até referiu há pouco, entre as vantagens da inteligência artificial e a questão de saber quando ela alucina. Já nos disse que a Amália não iria alucinar, a nossa Amália, mas o que eu lhe questiono é como é que o Estado português se pode precaver em relação a eventuais erros da inteligência artificial e qual é que vai ser, no fundo, a defesa do Estado quando qualquer ferramenta utilizada do Estado possa provocar algum erro que provoque danos. Repare, é verdade isso, mas dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, nós defendemos uma regulação ética e responsável e humana da inteligência artificial. Esta cimeira que tive em Delhi com vários líderes mundiais, entre o Sul global e o Norte global, mostrava isso. Há um consenso hoje sobre a necessidade de uma regulação ética, responsável e humana da inteligência artificial. Nós estamos a incluir a inteligência artificial, vou dar-lhe aqui em primeira mão esta novidade, estamos a incluir a inteligência artificial no Código dos Contratos Públicos e no Código de Procedimento Administrativo. Portanto, garantindo que os procedimentos públicos podem decorrer com a inteligência...
garantindo que ela pode ser utilizada como instrumento de gestão procedimental, mas com uma salvaguarda. Nenhuma decisão pode ser tomada sem intervenção humana. Portanto, tem de haver, isso responde, creio eu, à sua pergunta, tem de haver sempre alguém, um responsável, um titular de um cargo público, que valida a decisão que é tomada com base no procedimento que seguiu com a inteligência artificial. Quando é que isso será disponível e onde? Nas câmaras municipais também? Em todo o lado, o Código de Procedimento Administrativo está sim, eu sei. Até ao verão teremos Lei do Tribunal de Contas, Código de Procedimento Administrativo e Código dos Contratos Públicos. E temos IA nas câmaras municipais? Naturalmente, claro. Depois será um processo de adoção de cada uma, obviamente. Claro. Mas nós estamos a trabalhar. Olha, ainda agora na Índia tive contactos com muitas empresas que disponibilizam, europeias e mundiais, que disponibilizam inteligência artificial e que estão prontas para permitir que serviços públicos portugueses, quer do Estado, quer das autarquias locais, tenham acesso. Bem, já agora, também não quero desmerecer. Há empresas portuguesas hoje com grande qualidade, algumas, por exemplo, na área da saúde, com grande qualidade, que estão disponíveis para trabalhar com o Estado em matéria de inteligência artificial. Essa aplicação que diz que depende das autarquias depende da adaptação de cada um ou da capacidade financeira para terminar o processo e implementar no terreno? As duas coisas, mas nós estamos a ajudar. Por exemplo, neste momento está na Assembleia da República a alteração ao RJUE, ao Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, que prevê uma plataforma que vai usar a inteligência artificial. Foi um projeto que eu anunciei, o Licencia, um aglutinador com inteligência artificial para que numa única porta de entrada se possa conseguir gerir todos os processos de licenciamento, incluindo os camarários, e isso está previsto na lei. Portanto, o RJUE já prevê, que for aprovado, ainda não está aprovado, está na Assembleia da República, já prevê que as câmaras municipais adotem plataformas eletrónicas interoperáveis e com inteligência artificial, e o Governo está naturalmente disponível para ajudar as câmaras a chegar a essas soluções. E de uma forma muito breve, já nos deu essas metas até ao verão, depois do verão, e quando é que os portugueses e os funcionários públicos vão começar, e os tribunais neste caso, vão começar a sentir no terreno esta reforma? Já estão a sentir. Nós já temos mais de 10 mil empresas na carteira digital da empresa, nós temos mais de 500 mil atendimentos na loja do cidadão virtual. E na justiça, nos julgamentos que se fazem todos já estão a sentir estes efeitos. Isto é uma reforma para 4 anos, é uma reforma até 2029. Temos agora aqui um objetivo muito forte de grande execução até ao verão, e depois mais 6 meses, e depois mais 6 meses, e depois mais 6 meses, até 2029, em que garante Liliana e Sr. Bastonário, teremos um país muito melhor, muito mais justo, muito mais próspero. Como é que gostava de deixar o país? Eu gostava de deixar este país com uma forma de olhar para os cidadãos, em que o Estado olhasse para os cidadãos e para as empresas como sendo o centro da sua preocupação. Isto é difícil, é um caminho das pedras, mas eu tenho a certeza absoluta que vamos lá chegar e que vamos deixar aos nossos filhos um país muito melhor. Muito obrigada. Conversámos com o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, o Dr. Gonçalo Matias.